né, no qual ele usava só capital brasileiro, tudo que era produzido no Brasil ficava no Brasil, estatizava as empresas, aquela coisa toda. O JK, ele tinha essa política de nacional desenvolvimentismo que envolve unir 3 fatores para o desenvolvimento do Brasil. Três? Que são o dinheiro estatal, o dinheiro do próprio Brasil, o dinheiro privado, capital privado brasileiro e capital exterior. Então, na época, pessoal, o Juscelino, ele se abriu para receber investimentos e também empréstimos do exterior, ok? Na época, ele juntou esses 3 fatores, né? O dinheiro brasileiro privado, o dinheiro brasileiro público e o dinheiro estrangeiro para incentivar o desenvolvimento do Brasil. Então, o governo JK vai ser um momento no qual a indústria do Brasil, principalmente a indústria automobilística, vai crescer muito, muito, muito. Grandes empresas, principalmente as multinacionais, que são empresas que têm sede no exterior, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas produzem os seus bens em países mais pobres, onde tem mão de obra barata, o Juscelino Kubitschek vai fazer vários incentivos para que essas empresas se estabeleçam aqui. Sim, querido, entre. Principalmente empresas automobilísticas, como a Ford, a Volkswagen, a General Motors. Então, várias empresas vão vir aqui pro Brasil, vão ter sede aqui no Brasil, vão contratar operários brasileiros, fazer indústrias brasileiras e a nossa industrialização vai explodir, o que vai gerar várias consequências, né? Tá, a gente vai ter um crescimento também do movimento operário, porque esses operários no futuro eles vão se unir para lutar pelos seus objetivos, né? Os trabalhadores, aquela coisa. Outra coisa também é o crescimento, o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, o PIB brasileiro, todos os índices econômicos melhoraram muito. Há que se tirar o chapéu, mas que profissional. Mas, infelizmente, isso não foi partilhado com a população. Então, durante o governo JK, pessoal, a gente vai ter um aumento da desigualdade social, porque muita gente vai ficar rica, os ricos vão ficar mais ricos, mas muitas pessoas pobres, né, a maioria da população vai continuar do jeito que estava. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Então, a gente vai ter a questão aí da desigualdade social, porque essa riqueza que vai ser gerada não vai ser muito partilhada. Pula fora. Principalmente, como o carro-chefe do governo JK foi o crescimento da indústria automobilística, o Brasil vai ter que deixar de lado a sua malha ferroviária para investir nas rodovias e nos transportes, principalmente individuais, né? Nos carros, nos caminhões, nos ônibus. Então, nessa época, muitas linhas ferroviárias vão ser completamente largadas. O Brasil vai começar a fazer grandes estradas, né? Que vão ligar diferentes partes do Brasil. Muitos carros vão ser produzidos aqui, muita gente vai comprar automóveis, mas isso vai fazer com que o Brasil seja dependente, primeiro, de petróleo, né, para fazer tudo acontecer, e segundo, vai gerar uma consequência que a gente tem até hoje, que é o Brasil ser uma nação do automóvel e ser uma nação do transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Então, se hoje no Brasil, eu tenho certeza que você já viajou muito mais de avião Eu vou viajar de avião e de ônibus do que de trem, eu pelo menos andei de trem 2 vezes na vida. Isso foi por causa de várias decisões, vários acordos que foram feitos principalmente para essas indústrias automobilísticas virem para o Brasil. Outra coisa econômica também é que o JK se alinhou incondicionalmente aos Estados Unidos. Lembrando, galera, estamos na Guerra Fria, tá? Estados Unidos contra a Rússia, União Soviética. Então, o JK vai se aliar aos Estados Unidos, vai realmente abrir o Brasil para o capital estrangeiro, seja ele investimento estrangeiro e seja ele empréstimos, tá? Isso você precisa se lembrar. Durante o governo JK, principalmente para a construção de Brasília, o país pegou muitos empréstimos do exterior. Aí, sexta-feira, eu queria que tu me desse a resposta para um bucho de carne. Do quê? Se tu poderia me ajudar no que eu tô precisando. O que vai gerar uma dívida para as próximas gerações, para os próximos governos. Tanto que no final do próprio governo do JK, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, fez um plano para ele, para o Brasil conseguir pagar sua dívida externa. Falou, olha, JK, você vai ter que fazer um momento de recessão. Você vai ter que congelar o salário do pessoal, você vai ter que diminuir os gastos públicos, porque o Brasil está muito endividado. E o JK, sabendo que isso seria impopular para a imagem dele, jogou a marimba no colo do próximo presidente. Então segura a marimba aí, mon amor. Então, o Brasil vai começar a crescer uma bola de neve de dívida externa que só vai crescer. Até mesmo na ditadura militar vai crescer enormemente, ok? Pra começar, os funcionários públicos não gostaram nada disso, né? Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E, literalmente, todos os funcionários públicos, todas as pessoas que mexiam com burocracia, todo o aparato do Estado teve que mudar. Então, muita gente não gostou nada disso. Além disso, muitas pessoas viam como demagógica. Achavam que a construção de Brasília era uma coisa só pra agradar o povão e que não ia ser bom. Até porque eles sabiam que isso ia gerar muitos gastos, muitos empréstimos, poderia aumentar a inflação. Então, por causa dessas questões econômicas, muita gente também tinha um pé atrás com a construção de Brasília. E hoje nós sabemos que Brasília não só foi muito cara, mas também que durante a sua construção houve muita corrupção.
corrupção, tá? Muito dinheiro foi desviado, muitos acordos aí capciosos foram feitos, então muita gente acabou lucrando, muito dinheiro público foi desviado na época da construção, na época das contratações que fizeram Brasília acontecer. Então, literalmente, na época, tentaram fazer uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, tentaram barrar a construção de Brasília, mas ela acabou acontecendo e ela foi inaugurada simbolicamente no dia de Tiradentes, no dia 21 de abril de 1960. E aí você me pergunta, Débora, quem construiu Brasília? A nossa capital foi construída principalmente por mãos nortistas e nordestinas, os chamados candangos, que eram justamente esses trabalhadores que largaram tudo, que foram lá realmente para Goiás para fazer parte da construção da cidade. E obviamente era uma galera. Muitas pessoas foram necessárias para fazer toda uma cidade ser construída num tempo tão curto. Então, muita gente se mudou, muita gente se alocou lá na região que hoje a gente fala, né, as cidades satélites ao redor de Brasília, mas o que você não pode esquecer, galera, as pessoas que construíram Brasília não moravam lá. As pessoas que construíram Brasília não tiveram condições de usufruir do que eles mesmos fizeram. Isso porque como Brasília já foi feita para ser a capital, já foi feita para ser a cidade do presidente, dos ministros, do Congresso, ela já nasceu como o que ela é até hoje, uma das cidades mais caras de se morar no Brasil. Então essas pessoas simples que fizeram a cidade acontecer, elas ficaram excluídas de usufruir do sonho que eles mesmos colocaram em prática, né? Então as pessoas mais pobres, os candangos, os nortistas, nordestinos que fizeram Brasília acontecer, não conseguiram morar na cidade. E é uma cidade muito bonita, né, pessoal? Que foi planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, dois arquitetos urbanistas de grande renome internacional. A cidade tem um formato de avião, a coisa mais linda, vários prédios modernos com aquela arquitetura curva tão característica do Niemeyer, a coisa mais maravilhosa. Então, a cidade ela é linda, a cidade foi caríssima, teve muita treta envolvida e as pessoas que fizeram o rolê acontecer não puderam usufruir porque ela já nasceu como uma cidade cara e elitista. Até hoje, é um dos aluguéis mais caros que tem no Brasil. E no final do mandato de JK, o Brasil estava diferente. A gente tinha tido um grande crescimento econômico, muitas pessoas tinham ficado mais ricas, mas ao mesmo tempo, a desigualdade social também estava bem visível e o Brasil estava afundado em dívida pública, o que vai influenciar nos próximos governos.